na época de Paulo, e até anterior a Paulo, nos seus escritos, eles tinham uma ideia, eles colocavam as emoções, os sentimentos, tudo relacionado à parte do corpo, né? Coração, fígado, rim, né? Quando falava que o homem estava irado demais, ele estava... como o nome daquele líquido que sai do fígado, bilis, né? Ele está biloso, ibiloso. Essa era a ideia dos antigos, quando falava de sentimentos, de ira, de ódio, de amor, de paixão. Eles geralmente relacionavam a uma parte interna do corpo, geralmente coração, geralmente ao fígado, pulmão. Então, quando Paulo ele fala sobre proteger esses órgãos, essa coraça, é justamente isso. É uma proteção com relação a esses sentimentos. Que é o que Edilson falou aqui, da depressão. O diabo ele vai atacar nessa área, na tua mente, para que esses sentimentos sejam atingidos. Ele vai fazer com que você duvide. É isso que o Edilson falou aqui. Então a coraça é para proteger você com relação a esses sentimentos. Então, entenda isso. A integridade, a retidão natural do homem, ela não serve para dizer que é a coraça. Em algumas traduções bíblicas, vocês vão ver a palavra justiça sendo substituída por retidão. Mas não é a melhor tradução. Porque leva a entender que essa coraça é a retidão natural do homem. Ariane, não é. Não é a minha retidão, não é o meu caráter, não é a minha verdade, como eu disse aqui, não é isso. Não serve para ser a couraça. Então, a couraça, o que é essa couraça então? A couraça, ela se refere à justiça que vem de Deus, dada por Deus. É isso que Paulo está falando. E eu sei que o que eu vou falar aqui, eu sei que você vai ter um entendimento claro, porque o pastor Edilson, ele prega isso. Né? Eu vejo nos vídeos dele, ele diz assim, ele insiste, ele bate nessa tecla. Paulo está falando sobre a justiça que Deus imputou a nós. Justiça imputada. Primeiro, Cristo morreu por nós. Primeiro, Cristo, ele fez pecado por nós. Paulo fala isso aos Coríntios, 2 Coríntios. Paulo vai dizer que Cristo não teve pecado, Deus imputou sobre ele os nossos pecados. Justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a justiça de Deus. Você entende? Justiça imputada. Aquilo que era para mim. A condenação que era para mim, a cruz que era para mim, porque eu sou pecador. Todos os meus pecados, todos os pecados que eram imputados a mim, Deus tirou e imputou a Cristo, que ele não sem homem sem culpa, reto, perfeito, sacrifício perfeito, filho de Deus. O Pai diz assim: olha, pega todo o pecado do homem todo, todos os pecados. E detalhe, aqui eu abro um parênteses. Quando a Bíblia fala sobre todo o pecado, irmão, isso eu acho maravilhoso para a segurança da salvação. Está falando de todos. Pecados presentes, pecados passados e pecados futuros. Até o pecado que você vai cometer e você vai cometer pecado lá na frente, ele já foi perdoado, já foi imputado a Cristo. Comigo, mas como é que tu pode dizer isso? Eu nem cometi e me deu a perda. Já. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por mim e por você, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. E ele foi sacrificado para perdoar os pecados. Antes da fundação do mundo você tinha nascido? Não. Mas os teus pecados já tinham sido colocados sobre Cristo, ele já tinha sido sacrificado por todos esses pecados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a justiça de Deus, essa é a couraça da justiça, que nos garante ficar firmes, entender. Uma justiça imputada. E sabe qual é o melhor? Quando fala-se de justiça imputada, porque não para por aí. A justiça que é imputada a Cristo, nossos pecados foram lançados sobre ele. Aí agora, a perfeição de Cristo, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Mesmo sendo pecadores, perversos, maus. Olha, irmão, isso é para se jubilar. Quando eu me emociono quando eu falo sobre isso. Eu me emociono, a vontade de gritar, de chorar, eu não sei, o sentimento, não dá para expressar o sentimento que eu tenho aqui, quando eu falo sobre essa imputação da justiça de Cristo sobre mim. Eu não merecia. Não merecia, eu não queria Deus. Eu fugia de Deus. Se não fosse Deus me convencer, se fosse Deus me atrair, imputar sobre mim a sua justiça, porque eu vinha caindo, irmão. Desde que eu me converti, eu tive quedas. Caio, levanto e Deus ainda assim me ama, não muda e já estou salvo. E luto, meu irmão.
Luto contra o pecado. Luto para não desagradar a Deus. Então ele imputa essa justiça sobre você. Entenda, a couraça foi colocada. E se você está com essa couraça, você não vai morrer nesse campo de batalha. Você não vai pode até ser atingido pelo inimigo, mas morrer não vai. Você entende? Paulo está falando aqui, meu querido, sabe o que é? Da certeza da salvação. Não é da minha justiça. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, ser salvo. Está com a couraça? Vá para a guerra. Você pode até ser ferido, mas você não vai morrer. Eu costumo dizer algo, irmão, que quando eu aprendi, me fortaleceu muito na minha caminhada. Quando Deus fala a respeito da salvação e da vida eterna, a Bíblia diz lá em João que Cristo ele já nos deu a vida eterna. Ele não fala que ele vai dar. A palavra usada lá no grego está no... Tem uma palavrinha, ariosto, que ela dá uma ideia de continuidade que já foi feito. Já deu a vida eterna. Eu já sou eterno. Você já é eterno. Entenda isso. Ah, Romildo, mas não tem crente que morre? Sim, morre. Mas sabe qual é essa eternidade? Eu falo de 2 pontos de vista. Eu falo assim, eu sou eterno de duas maneiras. Primeiro, se eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu não vou morrer até que esse propósito se cumpra na minha vida. Lógico, eu vivendo com a armadura, vivendo sob os princípios de Deus, né? Eu não vou morrer. Esse propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu posso entrar em avião, eu posso ir nadar, tal. Lógico, o crente que tem essa consciência, ele não vai, como diz Jesus, ele não vai tentar Deus, ele não vai tomar veneno, ele não vai botar uma arma na cabeça e atirar, não é isso. É nessa caminhada. Os caras que têm o princípio de Deus, ele não vai fazer isso. Ele vai ver pelos princípios de Deus, pela palavra de Deus. Você entende? Mas aí ele tem um propósito. Deus falou para ti, tipo assim, Deus falou para mim que eu vou ser um missionário na África. Um exemplo. Eu tenho plena convicção, não foi profetisas da nova era, não foi profetas da nova era, me falaram não, foi Deus que falou para mim. Relação com Deus, comunicação com Deus, me mostrou ter convicção disso, do meu ministério. Estou dando aqui um exemplo. E aí, querido, me diga uma coisa. Deus falou isso comigo, falando aqui hipoteticamente. Me diga aqui uma coisa, eu vou morrer até que eu vá para a África? Eu não fui para a África ainda. Mas eu vou morrer? Então, eu vou viver uma vida tranquila, em paz, eu sei que eu não vou morrer. E ainda que eu cumprindo a palavra de Deus, aí cumpri o propósito de Deus. Né? Aí eu posso morrer? Posso. Não sei quando, posso morrer. Mas ainda que eu morra, eu tenho uma vida eterna com o Senhor. Eu já sou eterno de todas as formas, eu já sou eterno. Certeza da salvação, couraça da justiça, irmãos. É isso que Paulo está falando, a justiça imputada, a justiça de Deus imputada na minha vida. Mas não para por aí, é algo tremendo quando Paulo fala sobre essa couraça da justiça. Que essa justiça não é só imputada, tem a justiça infundida. O que significa? Significa que, beleza, eu tenho a certeza agora da salvação, estou com a couraça da justiça, agora, beleza, vou ficar aqui parado na igreja, só esperando o dia da vinda do Senhor. Não, provavelmente tu não vestiu a couraça da justiça. Porque se você vestiu a couraça da justiça, existe a justiça infundida. O que significa? Uma palavra bem simples, Deus colocou dentro de você uma semente. E essa semente que é a justiça, essa justiça infundida em mim, ela vai gerar em mim, ela vai me transformar, ela vai me moldar cada dia nessa caminhada, ela vai me regenerar. E isso retrata na minha vida cristã, no meu caminhar cristão. Eu não vou ficar parado, eu vou fazer o que eu falei lá no início, eu vou me opor a Satanás, eu vou lutar, eu vou para o campo de batalha. Por quê? Porque essa justiça que está em mim, ela não é só uma justiça para me deixar estático, parado, mas ela gera em mim o desejo de estar na batalha. O desejo de lutar pela verdade e pela justiça. Sabendo que em mim há a justiça de Deus. Aí sim eu aplico a justiça. Eu luto pela verdade, eu luto pela justiça. Porque não é essa justiça lá que eu estou lutando, pela minha justiça e verdade, que me garante o meu mover dentro desse campo de batalha. É a justiça imputada por Deus na minha vida. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Fechei esse amém então... Mas estão entendendo, glória a Deus. A justiça de Deus que foi imputada em mim, irmãos, e infundida em mim. Você é isso, não deixe o diabo jogar na tua cabeça o contrário. Atente aos ardis do diabo, às ciladas. Ele vai querer dizer, que nada, rapaz. Tu não é filho de Cristo, não, tu pecou. Olha, só vem pensando besteira. Isso é uma seta do inimigo. Aí ele fala agora, depois da couraça, eu tenho que calçar o quê? Agora, as sandálias
do evangelho. Paulo diz sobre isso, né? E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Quando eu falo de calçados, a preparação do evangelho da paz, irmão, eu já vi pregador falar que está tratando de evangelização. Não, você tem que colocar o evangelho e sair caminhando. E levar o evangelho às nações, aos perdidos. Amém, irmão? Tem que fazer isso? Tem. É uma verdade? É uma verdade. Mas não é disso que Paulo está tratando aqui não, querido. Não é sobre isso que Paulo está falando. Entenda, ele está falando não é a respeito de ímpio. Ele não está falando a respeito dos perdidos. Ele está falando a respeito de você, de um soldado de Cristo que está numa batalha. Então, calçar a sandália do evangelho, não é nem de calçar, ele fala, na preparação do evangelho. Nós temos que entender esse texto com todo o contexto, irmão. Lá no início, no capítulo 10, ele diz o quê? No demais irmãos, fortalecendo o Senhor. Aí ele vai dizer para a gente ficar firmes. No início do texto ali, no começo, ele não fala para ficar firme. Para a gente entender o que é calçar essas sandálias da preparação do evangelho, é realmente se preparar. Se preparem. A analogia que Paulo faz, para você entender, qual era o calçado do soldado romano quando ele ia para a guerra. Era uma sandália. Semelhante a essa, assim, não semelhante, era de couro, era aberta, assim, de couro, fechada. É como você vê naqueles filmes de épico, né? Filmes épicos, né? É como aquilo ali. Imagina aqueles filmes de Roma, da Roma antiga, do primeiro século. É aquilo ali, calçado. Só que nos filmes não detalha uma coisa que a história mostra e detalha. Que essas sandálias, elas tinham embaixo delas pontas de pregos. Ela tinha pregos no seu solado. Sabe para que o soldado tinha essas pregos? Porque geralmente o soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele ia lutar em outros países, conquistando ali. E a luta se travava em montes, se travava em regiões pantanosas, em regiões lamacentas. E os pregos eram justamente para firmar, para ele não escorregar. Imagina um soldado batalhando aqui e ele escorrega e cai. O que o inimigo faz? Tá entregue. Facilmente é derrotado. Então essas sandálias, a analogia é essa, que o soldado usava, tinha pregos para ele se firmar. A ideia que Paulo traz é que a preparação do evangelho é, na verdade, para que você fique firme. Se firme. Se firmar em quê? No meus conceitos, na minha filosofia, no meu entendimento, na minha força, do meu braço. Não! Se firme nos calçados do evangelho. A firmeza irmão, é nesse evangelho, é na palavra de Deus como verdade. Entenda, o que eu me firmo, eu não duvidar da palavra de Deus. Eu não duvidar que essa palavra, toda a obra de Deus que está exposta nessa palavra, foi por mim. Que ela é verdade para mim. Quando alguém vier tentar dizer o contrário na minha vida, contra mim, eu dizer, não, eu tenho o evangelho, eu usar o evangelho. Eu tenho o evangelho como o princípio da minha vida, como o que norteia, como a bússola que guia meu caminhar. Eu estou firme sobre este evangelho, sobre estes princípios, sobre esta palavra. Ainda que os outros digam o contrário, ainda que me tentem fazer o contrário, não, eu creio nisso. Estou fincado nele. Ele está nos meus pés, então eu não vou escorregar. Vem as vãs filosofias, vem os conceitos errados, como o Edilson falou aqui, vem os falsos profetas, né, os falsos ensinos, mas eu não escorrego, eu não sou levado. Vem os ventos, pode bater o vento, meu irmão, pode o inimigo atacar, mas eu estou aqui firme, porque as minhas sandálias são o evangelho, as verdades absolutas. Eu estou resoluto, eu estou firme sobre a palavra de Deus como verdade para a minha vida. Como verdade. Pode se levantar aí cientistas, pode se levantar doutores, dizendo o que quiser. Pode dizer que a terra é plana, né? Que a terra é redonda. Eu vou para a palavra de Deus, eu estou firmado nela. Pode o professor lá na faculdade dizer assim, olha, Adão e Eva não existiram. Não, a palavra de Deus diz que existiram. Ele falava com Deus, eu estou com essa verdade, eu não vou balançar. Quantos crentes, irmão, foram para a faculdade, quantos jovens. Chega lá na primeira aula, dizia, na primeira aula, cadê os teus calçados? Cadê o evangelho que tu está firmado? Está entendendo? Não é para evangelizar, ainda não. Não é isso. Estamos falando de guerra contra você, estamos de guerra contra a tua vida. É você, não está falando de ainda ir para lá, não é isso. Você está entendendo, irmão? Se firme nessas verdades. Não duvide da palavra de Deus.
É isso que Paulo está falando. E a sandália dá a ideia também não só de se firmar, mas de mobilidade, de se mover firme sem escorregar. Porque um soldado ele não batalha num lugar só. Não, ele vai para frente, vai para trás, vai para o lado, se desvia. Não é isso que uma batalha não é dinâmica? Uma batalha ela é dinâmica. E na guerra é assim. E na guerra espiritual também é assim. O diabo ele vai vir uma vez, vai vir duas, vai vir pelo lado, vai usar uma estratégia, vai usar outra. E você tem que se mover. E para se mover firmemente, você tem que estar com essa sandália do Evangelho da Paz. É isso que Paulo está dizendo. O nosso movimento contra esse inimigo tem que ser rápido, irmão. Porque ele é sagaz, ele também é rápido. Você está entendendo? Ele não vacila. Se ele achar uma brecha, ele é muito rápido. Então, imagina você na lama, no lodo, né? Essa piscina sem água só com lodo. Né? Aí você entra nela sem sandália ou com uma sandália lisa. Né? E aí o inimigo entra com o coturno do exército. Quem é que vai cair primeiro, irmão? Você está entendendo? Aí na hora do movimento você vai tentar correr e começa a patinar. Começa a deslizar. Vai tentar dar um golpe em Satanás e aí escorrega, cai e ele dá uma machadada na tua cabeça. Não tem mobilidade. Não tem certeza, não tem convicções na palavra de Deus, não tem convicção na sua vida cristã, porque não está calçado com o Evangelho. Sabe? Eu louvo a Deus porque essa igreja vive o Evangelho. Eu acompanho vocês, irmão. Eu acompanho a pregação do pastor Edilson. Sabe? Mas olhe para outras igrejas, irmão. Olhe para outros irmãos que estão escorregando. Mas também olhe para você e olhe para a tua sandália. E diga, será que está com os preguinhos certos, irmão? Será que eu não tirei os pregos? Será que os pregos não caíram? Tem que ser essa sandália completa, irmão. Para que você seja protegido também. Faz parte da armadura de Deus. Amém? E agora, irmão, nós vamos para a segunda parte da armadura. Diga glória a Deus. Não diga ainda falta tudo isso. Não diga isso. Glória a Deus, irmão, nós temos que falar sobre isso. As últimas peças da armadura, irmãos, são o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São as últimas peças dessa armadura. E elas são importantes também. Não é porque estão, como as três últimas são menos importantes. Você lembra que eu falei no início que as primeiras três peças, elas eram para estar vestidas continuamente. Guarde isso na cabeça. Continuamente, não pode tirar. Mas você percebe que agora Paulo, ele vai dizer assim, ó, depois que ele fala calçado, no versículo 15, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, aí ele vai para o 16, ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você percebe que ele usa agora, tomando sobretudo, né? Primeiro ele diz, vestivos, revestivos. Agora ele fala tomando. A ideia aqui é o seguinte, irmão, a armadura, ela era a primeira vestida. Essas três últimas peças, elas eram preparadas, trazendo aqui a analogia do soldado romano e da guerra, elas eram preparadas para o momento da batalha, para o momento da guerra, o momento do conflito, que o exército vem se aproximando, que o inimigo vem se aproximando. É como lá o sentinela soa a trombeta, toca o alarme, né? E aí você está lá, você está vestido com as três primeiras peças. Aí está lá o escudo e a espada e o capacete. Você vai lá e pega, toma. É isso que Paulo está dizendo, tomai sobretudo, para o momento da guerra, o momento da batalha. Você está descansando no momento porque a Bíblia fala que o diabo, ele tem ataques. E às vezes ele recua. Quer um exemplo? A tentação de Jesus no deserto. Se você ler aquele texto lá de Mateus, Jesus vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Aí ele é tentado pelo diabo, e o diabo tenta ele de todas as formas ali. Aí lá no final do texto vai dizer o seguinte, que o diabo deixou ele por um momento. Ou, em outros textos, diz assim, para o momento oportuno. Ou seja, o diabo não conseguiu derrotar Jesus, não, mas vou atacar de novo. Aí depois você vai ver na história, depois vem o jardim do Getsemane, né? Aí o diabo volta lá no jardim do Getsemane. Eita, não vai conseguir. E começa, setas em Jesus. Então há momentos de ataque nessa guerra espiritual. Há momentos que você está ali, ó, e esse é o momento perigoso. Que o soldado ele se recolhe para o quartel-general, e aí ele vai para o alojamento, e ele vai descansar um pouco. Aí ele não tira todo o armamento. Quando eu estou de serviço, que está o momento de descanso lá, que eu pego o K3, o bandeco, que eu vou ter um momento, eu vou lá, aí eu tiro só o cinturãozinho aqui. Não, eu estou aqui. Vamos supor aqui. Aí
o que eu coloco lá, se você tivesse um escudo isso aqui, o capacete, eu tiro. No caso eu não tenho um capacete, mas eu tiro o boné, coloco ali, eu tiro a gandola, né? Vamos supor que a gandola seja o escudo, o colete, aliás, não a gandola, o colete, foi o escudo, a gente não usa escudo, mas usa colete. Eu tiro o colete, porque ele é pesado, coloco ali, né? Às vezes, eu não tiro o cinto, às vezes tiro aqui o guarda-reio, né, cinto onde está o coldre, coloco ali, que é a espada, mas o cinto que segura a outra armadura eu não tiro, a camisa que fica por dentro eu não tiro, e não tiro também o coturno, porque eu estou de prontidão. Pá, ligou, passou o rádio, tem um assalto. Eu já levanto, só pego ali rapidão, colete, tal, já saio. Essa é a ideia. Então, essas 3 últimas peças da armadura é para isso. Tomando, sobretudo, né, o escudo da fé. Vem o inimigo, pega o escudo da fé. É isso que Paulo está dizendo. Agora, para que isso? Ele vai dizer para quê? Para apagar todos os dados inflamados do maligno. Dados nós sabemos. São as flechas, as setas. E aqui eu trago de novo à sua mente a imagem de uma batalha épica, dessas batalhas daquela época. Quem assistiu 300 aqui? Todo mundo assistiu 300. Está lá quando os soldados estão lá, o rei Leônidas está lá, que o Império Persa, o exército persa chega lá com o Rodrigo Santoro, né? Na hora de jogar as flechas, você lembra das flechas, irmão? Você lembra daquilo ali? É assim que Satanás faz. Uma chuva de setas. E o que foi que eles fizeram na primeiro ataque para se proteger? O que foi que eles fizeram? Você lembra aqui? Se cobriram com o escudo. O escudo romano, esse Paulo fala, ele é um escudo, ele não é aquele escudozinho curtinho, não. É um escudo que cobria todo o corpo do soldado romano, da cabeça aos pés. Depois você procura na internet a imagem desse escudo. Pronto, você vai lembrar aqui, quem assistiu aqui Gladiador? Onde assim, esse pastor só vive na Netflix, né? Que é filme antigo também. Estão pensando aí, esse pastor só vive na Netflix assistindo filme. Assiste muito filme, né? Gladiador, você lembra quando a guarda pretoriana, né? Chega quando o imperador descobre lá que o Máximos era o soldado, era o gladiador, e aí ele sai lá a guarda pretoriana, você lembra dessa cena? Tudo de preto, aí cerca ele. Tá. Você vê aquele escudo? É aquele escudo ali, não é grandão? Bem grande o escudo, quase o tamanho do soldado romano. Né? Mas o escudo do Capitão América não serve, porque ele é redondinho, é pequenininho, entendeu? O escudo que Paulo fala aqui, que ele está trazendo essa analogia, é justamente o escudo que cobre todo o corpo, da cabeça aos pés. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando. Por que ele está falando isso? Porque ele fala que é para proteger contra as setas do inimigo. Então o inimigo ele vai lançar setas, aquelas que o pastor Edilson falou aqui. Ele vai lançar setas. E o escudo ele vai impedir que essas setas atinjam a couraça. Se você tivesse um escudo, você pode ser atingido na couraça. O que a couraça protege, irmão? Os órgãos, que significa o quê? Os sentimentos, os afetos. Você está entendendo? Então o escudo vai impedir que chegue a atingir a tua couraça. A tua couraça está lá. Você tem certeza da salvação, é certa da salvação. Mas se você não tiver com o escudo da fé, irmão, essas setas podem te atingir. E aí você pode duvidar da salvação. Ah, não sou salvo porque eu pequei. Não sou salvo porque isso. Porque estou em depressão, como o pastor Edilson falou aqui. Você está entendendo? Então o escudo é para isso. Essa é a analogia. Para proteger contra essas setas. E o soldado romano levantava esse escudo e cobria todo o corpo para proteger. Então, esses dardos inflamados são esses pensamentos maus. São os que a gente falou aqui. Né? E o escudo da fé, o que é essa fé que Paulo fala aqui, irmãos? Não é uma fé intelectual, irmãos. A fé aqui, ela é a rápida, entenda aqui, a rápida aplicação do que cremos como uma resposta a tudo que o diabo atira contra nós. O escudo, essa fé é isso. É uma rápida aplicação daquilo que eu creio. Né? Não é uma fé mecânica. Não é fé ritualística. Não é eu pegar esse texto aqui, ler esse texto e estar recitando ele durante o dia. Né? Não é eu sair de manhã e eu pego aqui, vou pegar Efésios capítulo 6. Aí eu vou ler aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Aí eu vou sair na rua, até o trabalho, tomando sobretudo o escudo da fé. Não é isso, irmão.
Você não é um robô, não é isso que Paulo está falando. Ele falando que a analogia é que esse escudo da fé, a aplicação na nossa vida é essa. Que esse escudo, na verdade, é a aplicação das verdades, daquilo que nós cremos, em resposta ao que o diabo lança contra você. O diabo diz que você não é salvo. Você diz, não, a palavra de Deus, eu creio no que diz aqui. Ela diz que eu sou salvo. O diabo diz que você é um derrotado. Não, a Bíblia diz que o derrotado é você. Tu foi derrotado na cruz do Calvário. É a aplicação disso. É usar isso. Quando vier a seta dizendo assim que eu sou um derrotado, eu levanto o escudo da fé. Mas qual é o levantar desse escudo da fé? É dizer assim, eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que é o escudo da fé. Não é algo místico, irmão. É apenas uma analogia. O problema é que nós levamos tudo para esse lado. Achamos que repetir as palavras vai acontecer alguma coisa. Não, se eu não aplicar isso na minha vida como verdade absoluta e com fé, não vai adiantar nada. É isso que Paulo está dizendo. Eu aplicar essas verdades. Glória a Deus. E essa fé, queridos, ela aponta para Deus. Unicamente para Deus. Quando eu levo, a imagem é, quando eu levanto o escudo da fé, eu estou dizendo e olhando e confiando em Deus. O escudo da fé aponta para as promessas de Deus. O diabo vai dizer o contrário, e você vai dizer para ele, Deus tem promessa na minha vida. Deus tem promessa na minha vida. As promessas de Deus se cumprem na minha vida. Deus diz que eu vou ser um pastor, que eu vou ser uma missionária. Eu vou ser uma missionária, eu vou ser um pastor. Deus diz que eu vou ser um evangelista, eu vou ser um evangelista. Aponta para as promessas de Deus. E quando você faz isso, irmão, as setas não vão atingir a tua couraça. Elas vão barrar no escudo. E detalhe, da analogia de Paulo, esse escudo ele era revestido com um metal que apagava o fogo dessas setas. Paulo diz o quê? Dardos inflamados do maligno. Setas pegando fogo. Você já viu essas imagens em filmes, né? E esse escudo ele serve para isso. Quando eu aplico essa verdade, quando eu digo isso para Satanás, no ataque dele, eu estou como que soprando com o sopro de Deus os dardos inflamados ali. Bateu no escudo, soprei, apagou, eu quebro, saiu, estou íntegro. A couraça está íntegra, os meus órgãos estão íntegros. Glória a Deus. E aí vamos para o capacete, rapidamente, capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Irmão, aqui, também repito, não se trata a respeito da tua salvação. Você já é salvo, estamos aqui no início sobre a justificação, a couraça da justiça. Não é sobre você ser salvo. Aqui, a ideia é de que você não deve abandonar essa batalha, abandonar essa guerra, porque tu está revestido com a armadura de Deus. Tu está vivendo os princípios da palavra de Deus. A esperança da salvação nossa está em Cristo Jesus. É nele. Então, queridos, quando Paulo fala aqui, ele está falando da esperança dessa salvação final. Nós já fomos, nós vivemos em eu falei no início aqui, nós vivemos em uma guerra. Cristo já venceu na cruz do Calvário o diabo. Eu falei isso lá no início da ministração. Mas vamos viver uma vida onde haverá guerras e batalhas, seremos feridos, cairemos, levantaremos. Essa vai ser a nossa trajetória. Se você é um verdadeiro cristão, irmão, você não vai passar por esta guerra sem um arranhão. Você não vai passar. Me desculpe eu dizer isso, né? Me desculpe eu te frustrar nesse momento. Se você está pensando que você veio para esse exército, vai entrar no campo de batalha e não vai sofrer um arranhão, esqueça. Você vai sofrer. Mas, no entanto, que Paulo está dizendo que para você colocar o capacete da salvação, a grande verdade é para que você anele para o futuro. O diabo vai te atacar, então blinde a tua mente. Mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que você passe por guerras, mesmo que você passe por esses ataques do diabo. E a luta, repito mais uma vez, é pela conquista da tua mente. É aqui, por isso o capacete da salvação, para proteger a tua mente. Mas a proteção não é algo, como eu falei, não é algo mecânico e místico, não está pegando um capacete místico. A verdade é que você tem que entender que eu e você, nós seremos glorificados semelhante a Cristo. No último dia. Na sua vinda, essa é a esperança da salvação, é a nossa esperança de usufruir das riquezas de Deus. É isso que Paulo está falando. Olha, em meio ao ataque, ele vai te atacar, ele pode te ferir, mas olhe para frente, olhe para o futuro. Lá você já é salvo, você vai se regozijar na presença de Deus.
É isso que Paulo está falando aqui. A certeza de que nós somos predestinados. Predestinados à salvação. Ponto, irmão, é decreto de Deus. Nem o diabo, nem o mundo e nem você mesmo consegue se livrar disso. Né? É o que diz lá em João capítulo 10, quando ele fala das ovelhas, que as ovelhas conhecem a voz dele, as ovelhas conhecem a minha voz, e eu as amo. Ele fala assim, eu gosto dessa parte, e elas estão na palma da minha mão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmão, isso... quando eu falo dessa questão da certeza da salvação, eu cito Paulo, que é o que mais fala sobre isso, mas eu gosto de citar mais Jesus, viu disso? E esse texto em especial eu gosto de citar. Por quê? Porque mesmo Paulo sendo, cara, um fantástico, um homem de Deus, um cara, sabe, que dispensa elogios com relação à obra, com relação ao que ele fez, que Deus usou, mas assim era homem, era falho. Mas Cristo, não. E quando Cristo diz que as ovelhas estão na mão dele e ninguém as arrebatará da mão dele, irmão, isso é uma segurança. Isso significa, eu entendo que significa exatamente isso. Nem o diabo, nem o mundo e nem eu mesmo. E eu levo isso para a figura do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai para o mundo, ele usufrui do mundo, ele é atraído pelas coisas do mundo, e há uma ação maligna, o diabo tenta destruí-lo, leva ele ao fundo do poço, até está comendo com os porcos, mas no final, ele é tocado e ele lembra da casa do pai. E ele retorna para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai está lá de braços abertos esperando ele. É assim que eu entendo. Não vai conseguir, irmãos. E o capacete da salvação, ele é proteger sobre isso. É isso que você tem que aplicar. É isso que você tem que entender. Se um dia você for atingido de alguma forma na mente sobre essas questões, não é que você... eu tirei... Não, use a palavra de Deus e esses princípios da palavra de Deus e essas verdades, essas promessas de Deus. Você foi predestinado para a salvação. O diabo não pode te matar. Ele não pode mais te levar para o inferno. Ele não tem mais legalidade de te levar para o inferno. Você não é mais condenado, é o que diz Paulo. Essa é a verdade que nós temos que entender, irmãos. E por último, a espada do Espírito. Paulo fala, tomando também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, irmãos, ela, se você já ouviu isso, vamos só trazer mais à memória isso. Ela é uma peça da armadura, que eu falei que você toma agora, ela é colocada para o momento de batalha, assim como o escudo e o capacete, mas ela tem uma característica diferente de todas as outras peças, que ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Ela é uma peça, né, e de 2 gumes ainda, corta dos 2 lados. Essa é uma característica dessa espada. Mas o importante aqui dessa espada, e a ênfase que eu creio que Paulo dá, é que ela é a espada do Espírito, no sentido que ela foi nos concedida, nos dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui sim, Paulo está falando das Escrituras, no sentido, agora não é naquele sentido que nós falamos no início da palavra, eu entendê-lo como verdade, mas aqui, queridos, é no sentido de que o Espírito Santo nos concedeu essa espada, que são, na verdade, as Escrituras, a Bíblia, nos concedeu, e foi o Espírito Santo que nos deu para nós batalharmos. É para nós. Por que foi ele? A Bíblia está repleta de textos mostrando isso. O Espírito Santo foi que inspirou os homens. O Espírito Santo foi que, alguns dizem que é o autor da Bíblia. Ele que levou a mente humana inspirada, os homens inspirados por Deus sobre o que escreveram. Pedro diz que não há nada, não há uma profecia, não há nada que não seja inspiração de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que nos deu. Olha que força tem essa arma, irmão. É uma arma espiritual. Então, o que Paulo está falando aqui, na verdade, é que o Espírito Santo é ele, somente ele, que nos habilita a manusear esta arma. Não tente manuseá-la com o teu próprio intelecto. Você vai se cortar. E você vai ser derrotado pelo inimigo. Não tente.
Não é o teu intelecto, sabe? Mais uma vez aqui repito, estou dizendo que você não tem que estudar, que fazer um seminário, uma faculdade teológica, não estou dizendo isso, você tem que fazer, tem que estudar, isso é importante. Eu mais repito, o que eu estou dizendo é que você não tem que confiar no teu intelecto. Quando você for estudar a Bíblia para ministrar, ou mesmo para a tua edificação, peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo me ensina a manusear a palavra, me ensina aqui, me mostra aqui, Senhor, os pormenores, como eu devo segurar o cabo, como eu devo colocar ela, como eu devo empunhá-la, como eu devo usar, me ensina, Espírito Santo, é Ele que vai nos instruir, é Ele que vai nos guiar. É isso que Paulo está dizendo, quando ele fala, tomai a espada do Espírito, não é apenas algo que é do Espírito Santo, ele te dá agora uso. Não. A ideia é que ele vai te ensinar. O único que pode nos orientar a manusear bem a palavra de Deus é o Espírito Santo. É Ele. É Ele. E aqui rapidinho, conto só um testemunho. Eu disse, já está me olhando dali, se fizer assim que acaba. Né? Sobre essa questão, irmão, que é o Espírito Santo que conduz na minha vida. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, minha caminhada, e Deus começou a me usar na palavra. Eu lembro que eu preparei eu já estava no seminário, eu não me lembro se eu estava no seminário. Não me recordo aqui. Já estava no seminário. Já tinha feito seminário. Aí eu lembro assim que eu tinha uma mensagem que eu fui para a Bíblia. Eu ainda não tinha... Eu tinha uma Bíblia de estudo, mas não tinha comentários assim ainda, não tinha muito esse material que eu tenho hoje. Era mais a Bíblia mesmo, acho que Bíblia de estudo tinha uma, parece só. Mas eu me lembro que Deus me deu um tema disso. Eu fui orar, abri a Bíblia e comecei a pedir orientação do Espírito Santo para levar uma palavra. Não me lembro qual era a igreja que eu ia pregar. Acho que eu sei que eu comecei a orar ao Senhor e pedir. Ele foi me dando uma palavra, Deus. Ele foi me dando uma palavra. Eu me lembro que eu botei um tema. Eu ainda hoje lembro esse tema, que é a síndrome de Lúcifer. Olha isso, bem, a síndrome de Lúcifer, eu coloquei. E eu peguei, fiz um esboço daquela mensagem, tal, textos bíblicos, fundamentando com o texto bíblico, tal. E aí, ministrei essa palavra. Eu ainda tenho até o esboço guardado dela. Aí passou-se mais de um ano, eu vim congregar com o pastor Abidenac. Pronto, acho que foi na Monte Sinai que eu preguei, se não me engano. Estava na Monte Sinai. Foi no início do meu ministério, comecei a ser líder de jovens. Aí, passou-se com o Abidenac. Um belo dia eu estou com o Abidenac, já há mais de um ano com o Abidenac. Aí eu vou na casa do Abidenac, aí a Abidenac está lá limpando os livros, e está uma mesa cheia de livros. Eu gosto muito de ler, né? Eu sou curioso. Aí eu olhei assim e digo, e Abidenac? São teus esse livro? Tá... O que está fazendo aí? Não, só estou limpando aqui. Ele estava enrolando os plásticos, limpando e tal. E eu comecei a olhar ali, eu fui olhar um livro, aí eu vi um livro que me chamou a atenção, bem pequenininho. Aí sabe qual é já? A Síndrome de Lúcifer, era o título do livro. Que me deu uma curiosidade, como é que é a síndrome? Aí eu lembrei logo, peguei o livro. É um livro do reverendo Caio Fábio. Acho que tu já leu ele, né? Ele prega essa mensagem em Judas, no livro de Judas. O que eu preguei não foi um livro de Judas. Mas sabe o que foi interessante desse livro? Porque eu tinha pregado, estava ali, os princípios. Não estava a mesma coisa, não era a mesma coisa ali, letra por letra, não era o plágio não, irmão. Eu nunca nem tinha visto. Na verdade, eu só ouvia falar de Caio Fábio. Eu nunca tinha lido nada de Caio Fábio, né? Sabia nada de Caio. Foi até esse livro que me despertou para saber um pouquinho da história dele, né? Aí eu fui atrás um pouquinho da história dele, não sabia. Foi esse livro, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu digo, rapaz, eram os mesmos conceitos, em alguns pontos do que eu tinha pregado. Sabe o que eu achei interessante, que eu trago para cá para nós? Que é o Espírito Santo realmente que guia. Ele te orienta a trazer a mensagem que vem da palavra de Deus. Né? Caio Fábio é um grande teólogo, pregador, né? Teve a sua queda, as pregações dele mais antigas são... O Adilson conhece bem, o Adilson até me indicou uma das pregações dele bem antiga, ele com o cabelo embaixo, bem antiga, né? Hoje, assim, está afastado, de quando eu vejo que tem um canal, né? Hoje ele tá afastado, caiu aí, tá com as coisas loucas na cabeça, aí, uns conceitos todos errados. É triste isso. Mas bem no início tinha umas coisas boas dele. Bem no início tinha algo assim, dá pra gente tirar algo. Mas a ideia que eu estou dizendo para você aqui é que isso acontece diariamente na minha vida, na nossa vida. Por exemplo, agora lendo Lloyd Jones. Algumas coisas de Lloyd Jones, nós já tínhamos esse conceito. Já pregava, mas não com
O que veio foi ajustar, na verdade, e trazer de uma forma mais concreta, mais firme, né? Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo que nos orienta, você vai para a Bíblia e ora e pede a orientação dele, ele vai te orientar, ele vai te ensinar a manusear essa espada. Essa é a grande verdade. Eu não posso ir para a batalha sem saber manusear. Imagina um soldado pegando um fuzil e não sendo instruído pelo comandante, pelo capitão, né? Para ele usar o fuzil. Ele não vai, primeiro, não pensa na cabeça que ele vai matar alguém. Ele não vai matar ninguém não, porque ele não vai conseguir nem atirar. Ele não vai conseguir nem destravar o fuzil. Ele vai morrer. Alguém pode pensar, não, ele vai matar muita gente. Não vai matar ninguém. Ele vai pegar o fuzil, vai pegar na guerra, ele não consegue dar um tiro, porque ele não consegue destravar. Sabe por onde começa? É mais ou menos isso. E por último, irmão, essa espada, nós temos que usá-la, e isso é muito importante. Usá-la contra o ataque, um ataque geral de Satanás, contra a verdade. Aí que entra a questão nossa, da palavra como essa arma para ser usada nesse combate, e a minha dedicação em estudá-la nos seus pormenores. Aqui não estamos falando lá do início de ter apenas ela como verdade absoluta, crer nisso. Não, aqui está falando de você usá-la detalhadamente. É você pegar a Bíblia e estudá-la. É você pegar a Bíblia e saber os pormenores, os detalhes das doutrinas bíblicas fundamentais. Você se mergulhar nisso e conhecer profundamente isso. E não me diga que isso é só para pastor, não, isso é para todo mundo. Paulo está falando que é para os crentes, é para os santos. Ele não está falando para uma classe especial, ele não está falando para os pastores, ele está falando para a igreja. E se ele está falando para a igreja, ele está falando que nisso está envolvido o Espírito Santo, significa que eu e você, todos nós podemos conhecer os princípios e as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Requer dedicação, requer estudo, requer você se fortalecer no Senhor. Então o que ele está falando sobre isso, é você conhecer detalhadamente para poder usar, irmão. Usar e rebater esse ataque geral do inimigo contra a verdade. Os professores, as filosofias mundanas, os professores de faculdade, por aí, eles negam essa verdade, desacreditam a Bíblia, sabe? E o que você está fazendo? O resistir, que eu falei lá no começo, não é ficar parado, é se opor a esses ataques de Satanás, é dar um passo e manusear a espada, sabe? A espada, ela serve para isso, ela serve para colocar o inimigo à distância. Sabe, ela não serve só para você estar com ela aqui parada não. Quando você manuseia a espada, isso impede dele chegar e te atacar. As verdades caem por terra quando você usa a verdade de Deus. Mas para eu usar essa espada, a verdade de Deus, eu tenho que conhecê-la e conhecê-las em detalhes. Aí eu tenho que mergulhar e estudar. E não só ler superficialmente. O ler, o que o Deus faz irmão, é algo tremendo. É de muito valor você ler a Bíblia, não só uma vez por ano, nem duas vezes, nem três vezes. Leia todinha, de Gênesis e Apocalipse, mas não só leia mecanicamente. Leia sistematicamente. Há uma diferença entre ler sistematicamente e mecanicamente. Ler sistematicamente é eu pôr em ordem do início ao fim, mas com entendimento. E no espírito. Não é ler apenas por ler, vou ler aqui, hoje li aqui o livro de Gênesis, e aí eu vou cumprir a minha parte mecanicamente, né? E tudo bem. Não. É ler com prazer, tendo curiosidade e desejo de conhecer as doutrinas bíblicas, não só para você se resguardar, não só para te proteger sim, com essa espada, mas para saber manusear essa espada, para defender dos ataques do diabo, contra as verdades absolutas e gerais da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. É necessário, como eu falei no início, é necessário usar toda a armadura de Deus. É toda ela, irmão. É toda. Não é parte, não. Hoje eu vou sair só com capacete. Não. Paulo diz que é toda a armadura de Deus. Não deixe uma peça quando estiver na batalha. E saiba manusear cada peça bem. E vestir da maneira correta. Amém, queridos? Deu para entender? Se você entendeu pelo menos as 3 primeiras partes da armadura, eu já fico feliz. Aí depois o Edilson explica as outras 3 de novo se você não entendeu. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Um soldado, querido, bem treinado. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue,
mas contra os principados, ele está falando que é no reino celestial. Um soldado bem treinado, ele ataca e ele destrói os alvos corretos. Soldado bem treinado, bem instruído pelo seu comandante. Ele vai visualizar, ele vai identificar quais são os alvos certos. Não é carne, não é sangue. Regiões celestiais, os principados e potestades. Existe, como eu falei, essa personificação, essa caracterização, na verdade, do nosso meio, que são as fortalezas, os conselhos, isso que o Wilson pregou aqui, né? As regiões terrenas, ela é travada em essa região toda. O soldado bem treinado, ele sabe atingir esses alvos e destruí-los. E por fim, você poderá dizer como Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso objetivo. Esse é a nossa missão para com o nosso comandante. Amém? Curva sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Pai, Deus amado e querido, quero neste momento, junto com meus irmãos, com esse exército que o Senhor uniu aqui neste dia, Pai, nesses 3 dias que estivemos, nesses 2 dias que estivemos aqui, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por estar nos instruindo. Obrigado, meu comandante, por estar nos orientando nessa caminhada, Pai. Sabemos que é uma batalha, saímos daqui conscientes disso, Senhor, que é uma guerra espiritual, Pai. Muito obrigado por estar trazendo à nossa mente isso, porque às vezes, Senhor, estamos ali aquartelados, estamos ali no quartel-general, no nosso alojamento, aí nos deitamos na cama, nos esquecemos que há uma guerra lá fora, Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigado por nos despertar, por soar a trombeta, por tocar o alarme, dizer que o inimigo está à frente, que o inimigo está em pé, está avançando e nós temos que nos levantar, sair do alojamento deste quartel, tomando, meu Deus, a espada, o escudo, o capacete, vestido em toda a armadura espiritual e ir para o campo de batalha, Senhor. Firmes, pisando firmes, resistindo, lutando para a glória do teu santo nome, Pai, obedecendo as tuas ordens, orientado pelo Senhor. Oh, meu Deus, que a tua igreja entenda isso, Deus. A minha oração, Deus, nesta hora, Pai, é para que a compreensão da tua palavra, ela venha, meu Deus, ser penetrada até o mais profundo da nossa mente, do nosso ser, quebrando, meu Deus, todos os conselhos, todas as filosofias humanas, tudo que o inimigo lançou, meu Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, que os dados inflamados deles sejam apagados pelo escudo da fé, Senhor, que o Senhor nos deu. Nos ensina a manusear bem todas essas peças, Senhor. Meu Deus, não nos deixa nos esquecer de nenhuma delas, Senhor, porque o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, meu Deus querido, ele não tem misericórdia. O objetivo dele é matar, é destruir a imagem e semelhança do Senhor que somos nós, mas nós confiamos no Senhor, estamos fixados, ó Deus, com a sandália do Evangelho. Nós cremos nas tuas promessas, cremos na tua salvação, e o diabo não pode tirar isso de nós, ele não vai tirar isso de nós. Deus, em nome de Jesus, nos fortalece, Deus. O nosso pedido, nossa oração, nosso clamor é pelo fortalecimento do Senhor. Não nos deixa nos esquecer, Deus, que precisamos da tua força, precisamos do teu poder, precisamos ser revestidos, meu Deus, e fortalecidos pelo Senhor. Ah, Deus, nos dá prazer, Senhor, de estar na tua presença, nos dá prazer de meditar na tua palavra. Não nos deixa morrer, não nos deixa desanimar, não, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos orienta, meu Pai querido, nos orienta. Jesus amado, seja por nós, Deus que querido, nos ajuda nessa caminhada, Pai. É uma batalha difícil, eu sei, Senhor, mas já é uma batalha vencida. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, eu creio nisso, Pai, e eu me alegro, Deus, eu me regozijo na tua presença, porque nós fomos escolhidos para estar nesse exército, um exército vitorioso, um exército, meu Deus, que sim vai batalhar, sim irá se ferir, mas ao final nós cantaremos com o Senhor, herdaremos o Senhor a vida eterna, estaremos com o Senhor celebrando a vitória eternamente. Essa é a verdade da tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. E eu quero, Deus, aqui ainda agradecer, Deus, pela vida do pastor Edilson, pela vida do pastor Jair, de toda a liderança dessa igreja, Pai. Oh, Senhor, fortalece os teus servos. Fortalece, Deus, aqui o teu pastor, Pai, o pastor Edilson, nessa batalha aqui, meu Deus amado, nesta cidade, que ainda há muito para avançar, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está fortalecendo, Pai.
Em nome de Jesus, fortalece a liderança, cada membro, cada irmão aqui da igreja, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, não deixa desfalecer. Meu Pai, aqueles que estão caídos, aqueles que estão feridos, aqueles que estão, meu Deus, ali na enfermaria do quartel-general, Deus vai restaurando, Senhor, vai curando, tirando as feridas, vai restabelecendo a saúde espiritual de cada um, Deus. E levanta os teus guerreiros e coloca eles no campo de batalha, Senhor. É a nossa oração, Pai, porque saímos daqui, Senhor, convictos, estar certeza de que há uma guerra espiritual e que não iremos recuar, mas cremos, iremos avante, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se você acredita nisso, diga amém, amém, glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.